Lição 3, 8 a 15 de julho de 2023. Ganância, o buraco sem fundo. Texto-chave: Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Números 22, 31. Teaser: Quando um rei pagão viu os israelitas, ficou com medo e enviou mensageiros a Balaão, para que ele lançasse uma maldição sobre eles. Balaão, no entanto, fingiu ter grande integridade e lhes disse que nenhuma quantia de dinheiro o levaria a fazer aquilo. Em outros tempos, Balaão havia sido um homem bom. Até fora um profeta de Deus, mas se distanciara do Senhor e se rendera à cobiça e à ganância. Contudo, ele ainda dizia ser um servo do Altíssimo. Balaão conhecia a obra miraculosa de Deus em favor de Israel. E quando os mensageiros comunicaram sua missão, ele sabia muito bem que seu dever era recusar a recompensa de Balaque e despedir os embaixadores. Mas ele se aventurou a brincar com a tentação e insistiu para que os mensageiros passassem aquela noite com ele, declarando que não poderia dar uma resposta até que tivesse pedido o conselho do Senhor. No entanto, lá no íntimo, ele realmente queria o dinheiro e desafiou a Deus, fingindo todo o tempo ser piedoso. O Senhor, naturalmente, sabia das intenções de Balaão, e o que acontece em seguida é um relato cômico e ao mesmo tempo sério de como o Senhor lida com um homem teimoso. Uma história que inclui, entre outras coisas, uma jumenta falante. Dessa história, aprendemos como a ganância e a cobiça podem nos deixar cegos para o nosso verdadeiro caráter. Roteiro original. A história dessa semana se encontra em Números 22, 20 a 35. É muito provável que você já tenha ouvido várias vezes, porque é a primeira vez que se teve notícia de uma jumenta que falou. Observe que havia 2 servos com Balaão, mas apenas o animal enxergou o que estava à frente deles. Lê em sua Bíblia este impressionante relato, e depois responda as perguntas. Por que os moabitas chamaram Balaão para ajudá-los? Qual foi a reação de Balaão quando viu o anjo do Senhor à sua frente? Por que Deus abriu a boca da jumenta e permitiu que ela falasse? Porque os moabitas queriam que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Cite as boas características de Balaão. Cite as más características de Balaão. Foi seu amor a Deus que fez com que ele desistisse, ou ele fez isso porque queria parecer fiel e obediente? Zoom. Recapitule o texto e considere o fato de que Balaão levou mais tempo que a jumenta para perceber que um ser celestial estava presente. Animais não têm consciência do pecado, contudo, eles sofrem com o restante da humanidade por causa do pecado. Quando Balaão bateu na jumenta em que montava, ele estava causando sofrimento a um animal inocente. Deus deseja que tornemos a vida de suas criaturas o mais suportável possível, porque elas estão aqui neste mundo de pecado, mas ao contrário de nós, não escolheram pecar. O que você pode fazer para ajudar animais inocentes que estão sendo maltratados? Uma opção é providenciar alimento para animais de rua. Existem estabelecimentos que deixam ração e água em lugares estratégicos. Reflita sobre o fato de Deus ter usado uma jumenta para dar oportunidade a Balaão de enxergar a encrenca em que ele estava se metendo. Preste atenção neste verso de Provérbios 12:10. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. A continuação da história revela como era o coração de Balaão. Making of. O Senhor permitiu que Balaão fizesse o que estava decidido a fazer.
O profeta não estava buscando a vontade de Deus com sinceridade, pois já sabia qual era ela. Deus havia dito a Balaão que não deveria amaldiçoar o povo de Israel, porque ele era um povo abençoado por ele. Mas Balaão foi teimoso e insistiu em fazer o que queria. Ele sabia que não conseguiria amaldiçoar o povo, mas queria tanto receber os presentes oferecidos por Balaque que se arriscou a desobedecer explicitamente a ordem divina. Balaão estava tão cego por causa de sua ganância que não se deu conta de que estava batendo boca com uma jumenta. Antes mesmo que o animal falasse, Balaão devia ter percebido que alguma coisa estava errada. A jumenta nunca havia agido daquela maneira antes, e quando ela disse: "O que eu fiz para que você me espancasse 3 vezes?", ele respondeu irritado que ela o estava fazendo de bobo, agindo com capricho porque aos olhos dele ela estava sendo teimosa. Na realidade, quem estava sendo teimoso e irracional? O que levou Balaão a se humilhar diante de Deus não foi o arrependimento, e sim o medo. Extras. Leia os textos bíblicos adicionais desta semana. Observe que existem outras referências a Balaão na Bíblia. Infelizmente, elas são bastante negativas. Os textos são Abacuque 2:9, Judas 11 e Apocalipse 2:14. No começo, Balaão disse aos moabitas que não amaldiçoaria os israelitas apenas para parecer que ele era um homem íntegro. Ele usou um disfarce que o fazia parecer justo, quando na verdade ele estava preocupado apenas com seu próprio interesse, não com o que Deus queria. É interessante notar até onde Deus permitiu que Balaão avançasse em seus próprios planos. Pense em seu próprio caráter e pondere se você faz certas coisas por causa de Deus ou apenas para parecer mais justo. Ore e peça a orientação divina, e faça o que Deus deseja porque o ama, e não porque você está preocupado com o que os outros pensam a seu respeito. Panorâmica. Lembre-se que Deus é poderoso. Quando disse a Balaão para não amaldiçoar os israelitas, ele falou sério. Balaão pensou que podia enganar a Deus com a fachada de ser justo, mas Deus conhece o coração. Ele sabe quando somos sinceros e quando não o somos. Deus também sabia que Balaão desejava as riquezas que os moabitas lhe ofereceram. Ele fingia não desejá-las, mas Deus conhecia o seu coração. Leia o capítulo 40 de Os Escolhidos e observe os detalhes dessa história. Pergunte a si mesmo: existem algumas coisas que eu estou escondendo, fingindo ser quem eu não sou? Reflita sobre esse texto de Provérbios 4:23. Ele mostra a importância dos sentimentos que estamos nutrindo e como eles estão ligados à nossa vida espiritual. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Balaão amava o salário da injustiça. 2 Pedro 2,15. O pecado da cobiça tinha destruído sua integridade. Por meio desse único pecado, Satanás conquistou o controle completo sobre ele. O tentador apresenta lucros e honras mundanas para desviar as pessoas do serviço de Deus. Assim, muitos são convencidos a deixar o caminho da integridade completa. Um passo errado torna o próximo mais fácil, e eles se tornam cada vez mais imprudentes. Os Escolhidos, página 268. Off. A história de Balaão destaca como a ganância pode nos afastar de Deus. Ela nos mostra que, embora Balaão tivesse sido um homem íntegro no passado, uma vez que ele escolheu o caminho errado, foi se tornando cada vez mais fácil prosseguir no erro. Mesmo sendo controlado pelo inimigo, ele ainda tentou dar a impressão de que fez o que era certo ao não amaldiçoar os israelitas, apenas para parecer correto. Mas Deus conhece o coração. Não há nada que possamos esconder e nada que devamos esconder de Deus. Tentar fazer isso é inútil. Ele sabe tudo o que fazemos, mas mesmo quando pecamos, Ele sempre nos perdoará, se permitirmos que
que o Espírito Santo nos conduza ao verdadeiro arrependimento. Para evitar cair no erro de Balaão, é sábio seguir o conselho bíblico. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Hebreus 13:5. Deus está atento às nossas necessidades e suprirá cada uma delas. A principal fonte de nosso bem-estar é a bondade. O afeto e a generosidade são qualidades que Deus admira em meio ao mundo repleto de ganância. Alfred A. Montaperte. Ganância é um demônio gordo com uma boca pequena, e por mais que você o alimente, isso nunca será suficiente. Jean Willem van de Wettering. Além do estudo, leia no capítulo 40 do livro Os Escolhidos a comparação que Ellen White faz entre Balaão e Judas. Não é possível conciliar o serviço honesto e sincero a Deus com ganância. Há grande perigo em acariciar no coração qualquer tipo de pecado. Ele sempre vai nos separar de Deus.